Olá pessoal, hoje nossa conversa é um pouco sobre a mudança da parte geral do Código Penal. Aqui nós já vamos chegando ao ponto de tratar de estabelecer o produto final do modelo autoritário no Brasil, né? Nós vamos pensar o que aconteceu durante a ditadura militar em termos legislativos, jurídico-penais. E, claro, para que isso fique claro e para que fique evidente, para que fique fácil de compreender, é preciso contextualizar toda o avanço o modelo teórico que existia pretérito à mudança do código. A pergunta a saber é por que mudou o Código Penal na sua parte geral? Por que apenas a parte geral? O que é que se disse na época para mudar a sua parte geral? O que é que se queria fazer? O que é que se fez efetivamente? E de onde se vinha também? Porque, como nós vimos, existem certas medidas que têm mais ou menos o caráter autoritário conforme vai se desenhando essa evolução legislativa. E nem sempre a evolução legislativa, ela propriamente, é impulsora ou representativa de algo, né? Nós chegamos a ver situações em que, à margem da legislação, a postura que se toma frente ao seu uso acaba sendo mais demonstrativa de um autoritarismo do que outra coisa. Então, esse vídeo é para comentar um pouco um contexto de relação do nosso direito penal com as matrizes europeias. Eu quero começar demonstrando para vocês, ou procurando explicitar melhor, algo que eu ouvi de autores europeus do tamanho ou da dimensão do professor Munhoz Conde e do professor Vives Anton. Eles referiram pessoalmente a mim o fato de conhecerem certos autores brasileiros de direito penal das décadas de 50, 40. Estamos falando aí do Aníbal Bruno, do Nelson Hungria em especial. Esses dois autores são conhecidos do público europeu. E quando se olha o trabalho que eles fizeram, os textos, os livros, especialmente os comentários ao Código Penal do Nelson Hungria e o Tratado de Direito Penal do Aníbal Bruno, é muito evidente o nível teórico elevado que esses autores tinham e a proximidade que eles se encontravam no plano do nível teórico às matrizes europeias, a proximidade no sentido técnico mesmo. Né? O professor Munhoz Conde me disse certa feita, detalhadamente, assim, olhe para as notas de rodapé do livro do Aníbal Bruno. Aníbal Bruno, como todos sabem, foi catedrático da Universidade Federal de Pernambuco, né? Um sujeito que tinha formação como jurista e como médico, e chegou a ocupar as duas cátedras, tanto no âmbito da medicina quanto no âmbito do direito. Um homem com uma formação espetacular, chega-se a dizer que Aníbal Bruno importava e vinham por navio os livros da Europa para poder escrever o seu próprio. E é isso que o Munhoz Conde referiu. Ele disse, olha as notas de rodapé do livro do Aníbal Bruno e veja o que ele estava lendo. Compare-as com o livro do Metzger, com o livro do Maurer, com o livro do Welzel. Você vai ver que eles leram as mesmas coisas. É muito impressionante ver isso. É muito impressionante ver que o Brasil, saber que o Brasil tinha autores em condições de debater diretamente com os europeus no mesmo nível técnico e teórico. Quer dizer, de ter opiniões que eram opiniões que não se trata propriamente de que seguiam os europeus, nem nada disso, mas opiniões capazes de debater com eles. Opiniões capazes de alcançar o nível teórico de onde primeiramente surgiram as ideias, na Alemanha. Então parece que essa questão era uma questão que colocava pelo menos a evolução ou a discussão no cenário, vamos lá, acadêmico brasileiro, num nível elevadíssimo. Né? E percebam que esse período também é um período que a América Latina toda recebeu esse influxo. Por exemplo,
através do Jiménez de Azúa. Jiménez de Azúa vem da Espanha para a Argentina e, ao fixar-se na Argentina, também ali cria um séquito de discípulos. Entre os discípulos de Jiménez de Azúa encontra-se o professor Eugênio Raul Zaffaroni, que todos conhecem pela sua envergadura. O que eu quero dizer é a evolução do direito penal latino-americano desse período, do período dos anos 40, 50, do pós-guerra praticamente, se podemos falar de algum modo assim, era realmente um nível teórico elevadíssimo, um nível teórico capaz de talvez, naquele instante, compor discussões que fossem ajustadas à nossa sociedade, no seguinte sentido: tomar as lições dos europeus ou tomar as discussões deles e trasladá-las a uma realidade social diferente como a nossa. Né? A criação de um direito penal brasileiro próprio para o Brasil, não é? Ou um direito penal latino-americano próprio para a América Latina. Claro, nesse sentido, existia um ponto que era um influxo claro das ideias. Tem a tradução para o português do livro do Mark Ansel, A Ideia de Nova Defesa Social. Todos sabem que ali, pelo início do século XX, primeira metade do século XX, segue uma ideia de defesa social que é uma atuação de corte preventivo, mas de caráter de criminologia muito biologicista, que foi patrocinada nessa primeira onda pelo Filippo Grammatica, principalmente, mas existiu uma segunda onda, que é a patrocinada ou capitaneada por Mark Ansel, na ideia de nova defesa social, que era um pouco já mais consciente da intervenção do próprio direito penal na conformação do cenário criminológico, a ponto de entender, por exemplo, da necessidade da redução das penas privativas de liberdade de curta duração. Assim, era a ideia de defesa social, porque ainda tinha a ideia de um caráter pedagógico ou de ortopedia em relação ao crime, mas já começava a se perceber o quanto de nocividade o próprio sistema punitivo gerava, de tal sorte que existia culturalmente um cenário proclive à composição de códigos que tivessem o tom de ampliar as penas alternativas ou de reduzir as coisas nesse sentido. E aí é que surgem vários projetos. É conhecido o projeto do Nelson Hungria de 69, que acaba nem chegando a entrar em vigor. Claro que o Nelson Hungria é um autor, e os autores brasileiros reconhecem isso, que dentro do cenário brasileiro tinha um perfil mais autoritário do que em relação a outros autores mais liberais, como Roberto Lira, por exemplo, mas ainda assim, tecnicamente, no nível técnico, os trabalhos eram muito elevados de fato. E esse cenário de nova defesa social, ou da ideia de um direito penal um pouco mais comprimido, que mantinha o caráter pedagógico da pena, mas com uso de substitutivos ao encarceramento, era o norte do que foi a comissão que acabou composta para a reforma do direito penal brasileiro já nesse período durante a ditadura. Mas o que eu quero dizer aí? Houve um gap aí. Quer dizer, enquanto estávamos nós num cenário grandioso de difusão de boas ideias nos anos 40, 50, quando entra a ditadura, começa a haver um certo filtro, sabe? As ideias autoritárias passam, as outras não, há um refluxo dessas coisas, e nós vamos ver aí sim um protagonismo, justamente porque o Nelson Hungria era o homem forte dessa discussão de um direito penal um pouco mais autoritário. Ele teve espaço. Ele supunha, inclusive, que o seu projeto de 69 terminaria aprovado, e achava que isso era até mais cômodo de fazer durante uma ditadura militar, porque daí não ia ser necessária a votação do Congresso. Vale tudo para o meu projeto. No final das contas, o projeto dele não entra,
e acaba falecendo o Nelson Hungria sem ver um projeto perfeito que o prefeito, para suas pretensões, né, chegar a vicejar. A comissão composta para alterar a parte geral do Código durante a ditadura era uma comissão composta por alguns autores importantes e conhecidos dos senhores. Francisco de Assis Toledo, por exemplo, tem um livro de princípios básicos muito bom. Serrano Neves, Ricardo Antunes Andreucci, Rogério Lauria Tucci, o Miguel Reale Júnior, que também filho do professor Miguel Reale e que tem também uma obra de direito penal bastante conhecida, o professor Dotti, o professor René Ariel Dotti, talvez o grande historiador do direito penal brasileiro, e o Hélio Fonseca. Esse era o quadro da comissão inicial, cuja ideia era uma reforma que pretendia abarcar a parte geral do Código Penal, o Código de Processo Penal inteiro e a Lei de Execuções Penais. E não terminou sendo exatamente assim. Todos sabemos que nós continuamos aí com o Código Penal de 1941, o Código de Processo Penal de 1941, com alguns recortes, com algumas reformas que foram se sucedendo, muitas, e não houve um novo Código de Processo Penal. A Lei de Execuções Penais, de fato, foi produzida, uma nova Lei de Execuções Penais, e a parte geral do Código Penal foi também produzida. Mas o curioso, e quando você vai investigar as origens dessa discussão, os autores comentam que a instrução dada já à comissão era para não trabalhar a reforma da parte especial. Se dizia que a parte especial tinha muitos aspectos muito delicados, muito difíceis de trabalhar, muito complexos, que iam gerar muita polêmica, e que então era melhor trabalhar somente com uma reforma da parte geral. A reforma da parte especial seria, vamos lá, temerária, difícil, difícil de negociar socialmente. Tá? Por que isso entra dessa forma? Por que se deixa para lá essa parte especial? E esse talvez seja o ponto crucial para a gente discutir aqui. Muda a parte geral, mudam as regras gerais, o filtro geral deixa de ser neocantiano, que era o perfil de 1940, atualizado. Vejam, quando nós estamos falando de um Código Penal em 1940, cuja parte geral, cujos critérios e conceitos gerais eram neocantianos, qual era o perfil dominante técnico-teórico na Europa? Ora, era também o neocantismo. Então veja como o Brasil e a Alemanha, as matrizes italiana e alemã, que eram as principais nessa época, como elas estavam par e passo com o Brasil. Não é? E quando chega em 84, se diz, olha, não, vamos mudar a parte geral. Vamos mudar. E veja, não se trata de uma comissão qualquer a que se escolhe para isso. É uma comissão de notáveis. Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti, Francisco de Assis Toledo, não são autores de somenos importantes, são autores grandes. Então é óbvio que se não há um código tão atualizado com o seu tempo quando foi produzido, certamente isso não é por conta da comissão, mas sim por conta das diretrizes que orientaram essa comissão, e é aí que eu quero chegar. As diretrizes da comissão, então, foram: não vamos discutir a parte especial do Código Penal, porque as incriminações, os tipos incriminadores, poderiam gerar muita polêmica. Não vamos entrar aí. Vamos discutir só a parte geral, porque a parte geral a gente muda e fica tudo igual. Esse é o ponto. Mudança para ficar tudo igual. E nada melhor de uma mudança para ficar tudo igual do que trocar um perfil que não discute política criminal por outro que igualmente não discute. Veja, o sistema de trocar o causal naturalismo de influxo neocantiano por um modelo finalista, por um lado, reforça o ontológico, as estruturas lógico-objetivas, e afasta, portanto, a ideia de que algo aqui pode ser juízo de valor. Tudo pertence ao plano do ser. O dolo está no tipo, ou seja, afirmações categóricas de caráter vinculante provenientes do ser, vinculando o dever ser. Nada melhor do que isso, porque aqui nós não vamos discutir política, nós não vamos discutir juízo de valor. E isto acontecendo, veja só, as conclusões da comissão
são levadas e apresentadas em 1982 e converteram-se nas leis 7.209 e 7.210. 7.209 é o Código Penal, 7.210 a LEP, a Lei de Execuções Penais, no dia 11 de julho de 84. O que estava acontecendo aqui? Ainda era ditadura. Então vamos mudar para deixar tudo igual. Vamos mudar para continuar não discutindo política criminal. Por que isso? Porque nesse período, nos anos 80, na Europa, já fazia 20 anos, não 20 não, mas talvez uns 15 anos, que se discutiam razões político-criminais como orientadoras do plano jurídico penal, do controle jurídico penal. Já havia passado a discussão sobre o projeto alternativo de Código Penal alemão, que revelou as teses de Roxin e de outros autores importantes, defendendo um ponto de vista funcionalista. Ora, com 20 anos dessa discussão na Europa, ou com 15 que fossem, é óbvio que autores da talla do Miguel Reale Júnior, do Francisco de Assis Toledo, do René Ariel Dott, sabiam disso, é óbvio. Mas permaneceram engessados num modelo finalista. Qual é a razão para isso? Esse é o ponto. A meu ver, existe aqui uma diretriz imposta, olha, vamos por esse perfil, vamos por esse lado, né? Talvez a gente ainda pudesse discutir com o professor Dott para poder obter informações mais precisas, mas é certo que uma orientação, uma diretriz veio para esse fim. Para não discutir política criminal. Olha, vocês podem discutir aqui, mas até certo ponto. E percebam que o momento, 82, 84, nós estamos falando já da queda ou do esfacelamento do modelo ditatorial, que queria deixar para frente um legado de garantia de evitação das implicações que tinham eles próprios com um passado recente, cuja política criminal eles tampouco queriam discutir. A gente conversou sobre isso quando a Alemanha sai do modelo ditatorial nazista. O que é que os autores que estavam lá discutiam? Ora, discutiam sexo dos anjos. Eu vou falar de se a ação é causal ou final. Por quê? Porque não querem falar da política criminal que eles mesmos ajudaram a construir. Aqui ainda não se trata sequer disso. Não se trata dos autores querendo esconder o seu passado a respeito do envolvimento da ditadura. É que a ditadura ainda não tinha terminado. É que ainda o processo de abertura era acontecendo. Quer dizer, o próprio governo, o próprio Estado, deixou para ele próprio uma garantia. Olha, ninguém vai querer reformar de novo o Código Penal em 1 ano, 5, 10. Vai ser o novo Código Penal lá para frente, que já não discute política criminal, e assim nós ficamos garantidos lá para frente. Então vamos pegar uma comissão de notáveis, mas vamos amarrá-los a uma diretriz. Não vamos permitir que se use uma diretriz. E claro, mesmo eles estando convocados por uma comissão, se eles fossem partir para a adoção de uma discussão de caráter político-criminal mais intensa, eles ainda estariam sob a ditadura. Por isso, ao lado desse vídeo, outros estarão juntos em seguida, para que os senhores percebam como, além desse cenário ser um cenário difícil para fazer passar essas coisas, o contexto geral em que ele acontecia era um contexto geral ainda de insegurança para poder propor discussões político-criminais.